política. Temos aí, recém-saída do forno, mais uma pesquisa que tenta traçar aí um cenário para as eleições 2022, falando em disputa ao Senado aqui pelo Paraná, e ao que tudo indica e promete, vai ser de fato a eleição mais emocionante politicamente, né? Mais apertada, mais disputada, ao pelo menos o que a gente tem de informação até agora, com os tantos e tantos institutos de pesquisa que fazem o seu levantamento. Importante dizer o seguinte, ouvinte, cada instituto tem a sua metodologia, tem uma forma de ouvir aquele eleitor, ou é por telefone, ou é pessoalmente, tem um número de eleitores que acaba sendo escutado, né, sua opinião sendo levada em conta, e também uma região. É por isso que as pesquisas oscilam tanto de umas para as outras, não apontam necessariamente o mesmo cenário. Você vai numa região, aquela região tem o entendimento de que tal pessoa deve ser eleita. Vai em outra, muda, escuta por telefone. A pessoa por telefone talvez esteja com mais tempo, a pessoa na rua talvez esteja com mais pressa. Ou contrário, no olho do olho da rua, a pessoa talvez tenha interesse em contar mais do que no telefone, que quer logo despachar a ligação. Então, tudo isso tem que ser considerado na escola. Por isso que a gente traz as pesquisas, mas nós registramos todas as pesquisas para você ter a melhor informação. E é fundamental entender também que pesquisa, como o Rafa já citou, é retrato de momento. Nós estamos falando do hoje, do agora, em que as campanhas não estão nas ruas, as campanhas não começaram e muitos paranaenses, muitos eleitores desconhecem, inclusive, quem são os candidatos, a não ser aqueles que já estão na vitrine. Inclusive, o primeiro dado da pesquisa chama muito atenção na questão dos indecisos. A gente vai ver os números daqui a pouco e a gente fala mais sobre esse assunto. Vamos dizer o seguinte, então essa pesquisa que a gente vai trazer agora tem margem de erro de 3,2%, números indicam um empate entre Álvaro Dias do Podemos e Sérgio Moro do União Brasil, uma pesquisa do Instituto IPESP, saiu ontem, e aí para reunir os dados, então foram entrevistados 1.000 paranaenses através de ligação telefônica entre os dias 29 de junho e 1º de julho. Tem margem de erro de 3,2 pontos e o nível de confiança é de 95%. Então, no cenário estimulado, aquele quando você apresenta o nome dos pré-candidatos para quem está sendo entrevistado pela pesquisa, a disputa entre Álvaro Dias e Sérgio Moro ficou evidente. Vamos conferir os números. O senador Álvaro Dias, do Podemos, é lembrado por 31% dos entrevistados. Sérgio Moro, do União Brasil, soma 24%. O petista, Dr. Rosinha, aparece com 10% dos votos. 7% afirmaram que vão votar em Paulo Martins, do PL. E 5% dos entrevistados votariam em Aline Sleutes, do PROS. 14% votariam em branco ou nulo. E 9% não sabem ou não responderam. Bom, já no cenário espontâneo, quando você não apresenta os nomes, né, para o eleitor, você só pergunta, então, quem você vai votar para o Senado? Aí, a grande maioria passa a se apresentar de forma indecisa. Vamos acompanhar. Álvaro Dias, do Podemos, que tenta a reeleição, aparece com 6% das intenções de voto. O ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil, tem 4%. Paulo Martins, do PL, Gustavo Fruit, do PDT, Dr. Rosinha, do PT e Aline Sleutes, do PROS, somam 1% cada. Guto Silva, do PP, não pontuou. 4% afirmaram não votar em ninguém e 82% dos paranaenses ouvidos não sabem ou não opinaram. Bom, a pesquisa também verificou, junto aos entrevistados, o nível de rejeição de cada um dos pré-candidatos. Vamos conferir. 31% dos paranaenses afirmaram que não votariam no ex-juiz Sérgio Moro, do União Brasil. Dr. Rosinha, do PT, é rejeitado por 28% dos ouvidos. O índice de rejeição de Álvaro Dias, do Podemos, chega a 17% e o de Aline Sleutes, do PROS, a 12%. Paulo Martins, do PL, não receberia o voto de 10% dos entrevistados. A rejeição de Guto Silva, do PP, chega a 8%. 5% rejeitam todos os candidatos e outros 5% disseram que poderiam votar em qualquer nome. 14% não sabem ou não opinaram.
Bom, a pesquisa também mediu quanto o apoio de outros políticos pode influenciar na escolha de um dos candidatos ao Senado no Paraná. Então, para 33% dos entrevistados, o apoio do Ratinho Júnior sim ajuda muito na definição de quem votar. Já 42% dizem que não interfere em nada e 21% dizem que diminuiria a chance de votar num candidato que recebesse o apoio do governador. Para 28% dos eleitores, o apoio de Jair Bolsonaro ajuda sim a definir o candidato ao Senado. Por outro lado, para 33% o apoio de Bolsonaro não influencia em nada e 31% dizem que não votariam em nenhum candidato apoiado por Bolsonaro. Já 23% dos eleitores disseram aumentar as chances de votar num candidato caso ele fosse apoiado pelo ex-presidente Lula. 33% disseram que isso não interfere na escolha e 45% disseram que a proximidade com Lula poderia barrar a escolha do voto. Escola, a gente tem aí um cenário bastante diferente quando o nome dos candidatos é apresentado, dos pré-candidatos ao eleitor, e quando não é. Mas, de fato, mesmo com índice baixo, fica muito próxima e muito marcante a disputa entre o Álvaro Dias e o Sérgio Moro. Esse desenho vem sendo reforçado aí a cada levantamento, não é verdade? É o criador e a criatura disputando a mesma posição, né, Rafa? E no levantamento em que os nomes são apresentados, você já entende a clareza, pelo menos do eleitor, em escolher um nome, sem ter ainda todas as propostas, os planos e tudo isso que foi ou não apresentado até aqui. Quando os nomes não são apresentados, que aí é a pesquisa espontânea, a gente vê a margem ali dos candidatos muito baixa, 6% para o Álvaro, 4% para o Moro, e aí os outros candidatos praticamente ali com 1%, um número praticamente irrisório, mas aí 82% de não sabem, não opinaram, de indecisos. Então são essas pessoas que podem decidir e vão decidir a eleição ao Senado, pelo menos no Paraná. E as pessoas, elas mostram também claramente que estão desconhecendo, vale ressaltar isso, que elas estão desconhecendo os candidatos hoje. Até porque tem aquele candidato que às vezes diz que vai para cá e depois vai para lá. Não decidiu ainda nem o cargo em que vai ocupar uma disputa nas eleições de outubro. Então tudo isso vai mudando ao longo das próximas pesquisas, porque o eleitor também vai ganhando informação, ganhando um pouco mais de segurança para dizer: eu vou no A, eu vou no B. Mas a disputa entre o criador e a criatura, Álvaro Dias, que foi padrinho, eles não gostam mais de se chamar assim, né, do padrinho, apadrinhado. O Sérgio Moro disse em entrevista, né, à Jovem Pan News, que o Álvaro Dias não é o padrinho dele e que ele tem uma história própria e uma trajetória própria que o colocaram no caminho político. Declaração polêmica. E aí, um que se coloca como padrinho, outro que não quer ser apadrinhado, eles estão ali na disputa e com certeza essa disputa pode mudar também com os apoios, como você citou aí. O presidente Jair Bolsonaro já declarou, candidato ao Senado dele é Paulo Martins do PL, do mesmo partido do presidente, que já tem um discurso e já tem um acompanhamento bolsonarista há bastante tempo. Paulo Martins, quando o nome dele é lembrado ali no estimulado, a gente vê que ele já está com 2 dígitos, 10% das intenções de voto, que isso não deixa de ser um número positivo até para quando a campanha começar. Perdão, ali é a rejeição, eu vi o número errado porque eu li estimulado apenas, mas enfim, o Paulo Martins ele aparece até como um candidato... Paulo Martins, no cenário estimulado tem 7% e quando o nome dele aparece espontaneamente tem 1%. Esse é o dado dele aqui, a rejeição 10%. Mas com a campanha em andamento, Paulo Martins tende também a crescer um pouco porque tem ainda o apoio do governador Ratinho Júnior, que não foi dado, Rafa. Pois é, essa é a grande dúvida da eleição. Para que lado vai Ratinho Júnior no Senado? Ratinho Júnior já fechou, obviamente, deixou claro o apoio a Bolsonaro, dependendo da orientação do partido, mas já está claro para o eleitor do Ratinho que ele está afinado com o atual presidente da República. No Senado, ele não se manifestou e aí tem bola dividida, porque ele tinha feito um acordo de cavalheiros com o Álvaro Dias de troca de apoio. Então estava meio que subentendido, né, e combinado de uma maneira política esse apoio do Ratinho para o Álvaro. Agora entra na história o Paulo Martins, que é muito próximo ao Ratinho Júnior e que é o candidato de apoio do Bolsonaro, então
tem aí uma leitura de que seria uma tendência natural essa afinação, e entra na jogada o Sérgio Moro também. E o Guto Silva. E o Guto Silva, que é ex-secretário do governador Ratinho Júnior, né? Fez parte da equipe do governador Ratinho Júnior por muito tempo na Casa Civil, saiu para disputar as eleições e agora é essa história. Quem vai apoiar? Será que não vai apoiar ninguém? Vai ficar isento em relação a essa questão? Vai apoiar de forma não oficial? Vai ter palanque para quem? E a própria transferência do Jair Bolsonaro, porque o Bolsonaro declarou apoio ao Paulo Martins, mas foi num evento no interior do estado, fora da campanha. Então a gente ainda vai ver de forma mais eleitoreira a união dos dois. E aí, será que muita gente vai redescobrir o Paulo Martins, vai conhecer, vai lembrar mais do Paulo a partir dessa transferência e da imagem dele colada com a imagem do Bolsonaro? É de se pensar. Tem as estratégias de campanha também que a gente não sabe para onde eles vão apontar. Nenhum desses candidatos. E isso tudo vai mudar também. E aí a rejeição que chama a atenção é a rejeição de Sérgio Moro, né? Ele aparece alta, maior topo, que do PT. Ele aparece no topo da rejeição, mas aí vem aquela explicação que os especialistas, os analistas políticos gostam de colocar sempre em pratos limpos na mesa. Existem dois polos dentro dos nichos também. Tem o petista, tem aquele que apoia a esquerda, né, na verdade, mas não vai votar em Moro e nem em Bolsonaro. Apoia o candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, e os candidatos do PT, nesse caso aqui, o Rosinha. Mas também tem o bolsonarista, vota em Bolsonaro, ou às vezes não quer votar em Bolsonaro, mas não vai entregar o voto dele pro Moro. Então tem todas essas visões, essas análises que precisam ser feitas, que os nichos estão divididos também. A polarização existe, mas tem também a quebra daquele que se decepcionou com o Moro enquanto ministro, daquele que se decepcionou com os outros candidatos, e aí o bolo vai crescendo ainda mais e a rejeição tão alta, aí 31% pro Moro, que chama atenção.